Olá pessoal, então nessa aula a gente vai falar sobre corretoras, como vocês conseguem acessar as suas criptos e fazer transações com elas. Mas antes de mostrar as principais corretoras, é importante trazer um conceito que são a diferença entre corretoras centralizadas e corretoras descentralizadas. As corretoras centralizadas, muito conhecidas como CEX, elas são instituições que funcionam mais ou menos como se fosse o seu banco. Por quê? Porque você consegue enviar dinheiro fiduciário, ou seja, dinheiro do seu país para dentro da corretora e ali dentro fazer transações com criptomoedas. Você consegue comprar Bitcoin, você consegue comprar Ethereum ou outras moedas que você quiser ali dentro, fazer transações e envio para outras pessoas e também fazer o saque. As corretoras descentralizadas, elas têm um funcionamento diferente. Elas são uma plataforma que funciona de forma sozinha e automatizada nos contratos inteligentes. Então elas estão diretamente conectadas à blockchain. Não existe um dono, não existe uma empresa que organiza essas informações. Elas seguem um protocolo programado ali dentro para funcionar e fazer as execuções do que está sendo feito ali. Enquanto as corretoras centralizadas, elas têm essa estrutura central. É como se fosse realmente uma empresa, o seu banco, que vai te permitir ou não, inclusive fiquem atentos a isso, às vezes eles não te permitem fazer movimentações por algumas questões legais, ou se eles percebem que o seu perfil tem alguma movimentação suspeita, eles podem fazer inclusive bloqueio das suas movimentações. Então é super importante ter isso em vista. As corretoras descentralizadas, conhecidas muito como DEX, elas não têm esse problema. Como elas funcionam de forma automatizada, as pessoas, os usuários, são totalmente donos dos seus ativos e conseguem fazer as movimentações que quiserem. Ponto super importante para vocês terem em mente é o seguinte: dinheiro ou moeda fiduciária, vocês só conseguem conectar com as criptomoedas com as corretoras centralizadas. Você não consegue enviar para um protocolo que só trabalha com criptomoedas os seus reais, por exemplo. Então você precisa sempre ter uma corretora centralizada para poder enviar. Ponto super importante para ter em mente: não existe ainda uma corretora descentralizada onde você consiga comprar bitcoins. Você só pode fazer a compra de bitcoins através das corretoras centralizadas. Então assim, apesar das corretoras centralizadas elas não terem o espírito de liberdade que a gente tem em mente que as criptomoedas trazem, é importante ter em mente que vocês precisam delas para poder acessar com o seu dinheiro fiduciário e fazer compra de bitcoins especificamente. E depois você consegue fazer outras transações uma vez que você tem as criptomoedas. Já as corretoras descentralizadas te dão liberdade total para transacionar com suas moedas. Uma vez que você já tenha Bitcoin, você pode enviar para corretoras descentralizadas que trabalhem com ele. É sempre importante você verificar quais que estão nessa lista. Outro ponto super importante para vocês terem em mente sobre elas é o seguinte: nem todas as corretoras, não importa se ela é centralizada ou descentralizada, tem todas as moedas. Então você sempre tem que olhar qual corretora que você está trabalhando e qual criptomoeda que você quer movimentar ali dentro. Porque às vezes você tem uma criptomoeda que está numa corretora pequena, mas ainda não chegou nas grandes corretoras. E aí é um cuidado importante, porque se você tiver essa cripto e ela só está em uma corretora, você não vai conseguir movimentar ela para outros lugares. Uma informação que é muito importante vocês sempre terem em mente: corretora centralizada não é carteira. Então, uma vez que seu dinheiro esteja numa corretora centralizada, ele não está totalmente com você. Então, você tem que ter atenção ao risco de que se aconteça alguma mudança na gestão dessa corretora, você pode ficar sem acesso aos seus recursos. As corretoras descentralizadas não têm esse problema, afinal de contas o dinheiro nunca fica preso ali dentro, ele só serve realmente para transacionar. Pessoal, então a Binance é uma das maiores corretoras e ajuda muito porque ela tem várias criptomoedas que você consegue acessar com bastante facilidade. Para você criar sua conta é super simples, vocês vêm aqui na página principal delas, tem aqui em registrar, então vocês clicam em entrar, tem as opções de entrada ali, eu vou colocar com e-mail, ela já identifica o país, você pode alterar caso tenha alguma necessidade, escolhe criar conta pessoal, para uso pessoal, e aí coloca o seu e-mail. Vou colocar aqui. A senha que você escolhe para colocar é padrão aí, sempre uma letra maiúscula, outra minúscula e pelo menos um número. Aqui pergunta se você quer receber informações e daí você passa para frente, ela vai mandar um código para o seu e-mail. Então você pega o código. É sempre importante vocês terem em mente que as corretoras elas trabalham com 2 fatores de autenticação. O que significa isso? Para fazer login, para fazer transações, movimentações, sempre vai ter algum código por e-mail e algum código que eles vão enviar para você ou pelo celular ou aplicativos que funcionam com fatores de autenticação. Então ela vai configurar isso para você e você sempre tem que ter em mãos para garantir que é você mesmo e ninguém acesse seus recursos. Bom,
Bom, daí quando você recebe o código, você coloca, ele passa aqui para colocar o número de telefone. Então você coloca seu número de telefone, ele vai enviar um outro código, né? Que, como eu disse, ele trabalha com esses fatores de verificação. Bom, e depois ele verifica o seu número e vem para essa página de conta criada. E aí pede para verificar a conta. Isso é super importante e, de novo, aquela diferenciação entre corretora centralizada e descentralizada. Como ela é centralizada, funciona como um banco, você precisa apresentar documentos para comprovar que você é você mesmo. Você não consegue fazer movimentação nenhuma sem fazer essa verificação. Ela vai pedir seus documentos e algumas aprovações ali dentro. No caso, você vai ter que fazer, né, com o seu computador e utilizando também seus documentos pessoais e também o seu celular. Uma corretora descentralizada tem um processo diferente, como ela não tem a necessidade de validação de documentação, você consegue acessar apenas com a sua carteira, sua wallet, né, de criptomoedas para poder configurar. A gente vai mostrar isso também. Então, aqui nessa tela da Binance principal, vocês têm informações sobre o mercado, você consegue ver atualizações sobre cotação de moedas, vocês conseguem ter notícias, entre outras informações. Quando vocês abrem aqui em carteira, ela vai mostrar como que está a carteira de vocês. Então, se vocês abrem aqui em visão geral, ela vai trazer um resumo de todas as moedas, de todos os dados, tudo que tem circulando ali dentro da carteira de vocês. Aqui em cima, às vezes quando você olha pela primeira vez confunde porque mostra em BTC, mas ele mostra uma referência de quanto seriam seus recursos em Bitcoin e em dólar. Não que você tenha esses valores em Bitcoin e em dólar, né? Você pode ter em outras moedas e ali dentro ele vai mostrar para você. Quando você abre aqui na carteira e vem Fiat Spot, você vai conseguir ver como que está a sua carteira à vista, que a gente chama. Então, fazendo a comparação com o banco, é quando você entra ali na sua conta corrente e vê o extrato dela, como que está ali o saldo hoje e principalmente como que foram as movimentações de cada uma das moedas. Lembrem disso, uma corretora mostra por moeda, né? Então você vai ter todas elas diferenciadas ali dentro. Mostra todo o histórico para vocês. Aqui no painel do lado, vocês conseguem ver várias informações diferenciadas. O que eu acho interessante para vocês verem é o histórico de transações, por exemplo. Aqui vocês vão conseguir ver como que estão as suas movimentações, se você fez alguma recente ou precisa recordar de alguma que aconteceu, você sempre vai poder olhar aqui, inclusive olhando se são movimentações, né, de moedas fiduciárias em reais ou se são criptomoedas, para onde foi, carteira que você enviou, carteira de onde você recebeu. Então você tem todos os dados ali dentro. Na Binance também você consegue entrar, e esse é o ponto mais interessante das corretoras, que é aqui nessa parte de mercados. As corretoras servem para você comprar e vender criptoativos. Então, como todas, a Binance vai ter uma área aqui, ó, que vocês chamam de trade, que vocês vão conseguir ver e fazer essa interação entre as criptomoedas. Então, quando vocês vêm aqui em trade e spot, que é o mercado à vista, quando você clica em trade, ela vai te mandar para esta página que tem uma visão de gráfico. Então, ela te mostra tudo nessa estrutura. Parece um pouco complexo a primeira vez que você acessa, mas é simples e é aqui que você vai ver várias informações das suas criptomoedas. Aqui você tem o valor dela, aqui você tem as movimentações dos últimos tempos e aqui você vai ter uma série de outras informações que funcionam muito para o pessoal que faz trade, ou seja, compra e venda de criptomoeda, para poder operar dentro da plataforma. Como não é o nosso caso, você consegue vir aqui no menu de cima, vir em trade e clicar no Binance Convert. Aqui é a forma mais simples que você tem para transformar os seus recursos em criptomoedas. Quando vocês vão ali, vocês escolhem qual a moeda que você tem e para qual moeda vocês querem trocar. Então, se vocês tiverem, por exemplo, o USDC, essa é uma criptomoeda que vale o mesmo que o dólar, ela é pareada no dólar. Você pode escolher a quantidade que você quer, digamos ali 10 USDC, 10 dólares. E eu quero trocar isso por Bitcoin. Então ali embaixo está selecionado Bitcoin. Você clica em pré-visualizar conversão e ele carrega e mostra ali embaixo qual que seria o preço, quanto que ficaria em Bitcoin. Então daria 0.000344487 Bitcoins. É uma fração de Bitcoin. Vejam que ele ficou em cinza. Por quê? Ele te dá um período muito rápido para você fazer a confirmação dessa troca. Porque se você tem um tempo que demora mais, a variação de mercado vai mudar esse valor. Então é importante que você clique na pré-visualização e já confirme e ele instantaneamente vai trocar as suas moedas. Para você acessar a sua moeda depois que fizer essa troca, você só vai em Fiat Spot aqui na carteira, como eu tinha mostrado, e você vai conseguir acessar todos os valores que você tem por moedas. Se você faz essa troca por Bitcoin, vai aparecer ali quantos Bitcoins que você tem. Então, essas são as principais áreas que você precisa acessar para utilizar a Binance. Você precisa da sua carteira, Fiat Spot, que é onde você vai ter as informações e o resumo delas, e vir em trade
onde Binance converte para você fazer as conversões das suas moedas. Pessoal, então uma outra corretora centralizada que é muito boa e que é nacional, inclusive, é a Nova Dax. Eu trouxe ela aqui para vocês terem uma visão sobre ela, porque vocês podem usar como uma segunda opção. Existem muitas outras, mas essa traz vantagens legais também. Ela é muito parecida com a Binance, então ela vai trazer ali a sua carteira, vai trazer dados sobre o mercado. Você consegue vir aqui em cima em negociação, uma negociação básica que é só para compra e venda, ou uma negociação avançada que é aquela que eu disse que aparecem os gráficos para fazer trade. Como no nosso caso a gente só quer comprar as criptos para ter elas, então a gente pode ir na básica que vai mostrar esse acesso mais simplificado. Quando você clica aqui, você vai escolher qual que é a moeda que você quer fazer a transação. Então você clica, por exemplo, em Bitcoin. Vamos lá, compra imediata de Bitcoin. Você vai ter o seu saldo da conta aqui, clica em compra imediata, ele vai mostrar para você o valor que tem e aí ele vai confirmar para você o pagamento. Para você ver toda a sua carteira, você vem aqui, ó, nesse símbolo de carteira. Ele pode mostrar tanto nesse resumo que mostra quando você passa o mouse, mas quando você abre ele mostra também detalhado por moeda quanto que você tem em cada uma delas. Um ponto super importante para vocês terem em mente: as corretoras nacionais elas seguem a legislação vigente do Brasil para poder operar. Então vocês têm que ter em mente que ter dinheiro ali dentro existem algumas regras diferenciadas. Por exemplo, as corretoras nacionais elas devem informar todos os usuários e transações que eles fazem. Então, às vezes, se você quiser ter um pouco mais de privacidade nas suas transações, pode ser que não seja a melhor opção para você, mas se não é um problema para você, funciona muito bem. Outro ponto super importante: algumas corretoras nacionais não têm a mesma liquidez que outras grandes internacionais e às vezes elas vão funcionar só de segunda a sexta, como um banco mesmo sendo baseada no blockchain. Então você tem que ver essas diferenças. A Binance, que a gente tinha mostrado mais cedo, ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e tem algumas flexibilidades em relação à legislação. Isso fica muito a critério, né, de cada usuário sobre qual é a melhor opção para ele. Fiquem à vontade, inclusive, em explorar novas corretoras. Então, pessoal, agora mostrando para vocês uma corretora descentralizada, a Curve. Relembrando, as descentralizadas, elas não têm uma instituição por trás, elas são um programa direto na blockchain e elas têm uma relação apenas entre criptomoedas. Vocês podem ver que ela tem um design diferenciado, parece aí um Windows anos 90, né? Ela foi feita assim porque o foco dela é simplesmente ter essas transações entre as criptomoedas e tem essa pegada um pouco geek, né, do mercado aí de tecnologia. Então ela é muito simples. Vocês abrem aqui, a primeira coisa que ela mostra já é de cara o campo para conversão de moeda. Você escolhe qual a cripto que você quer trabalhar aqui dentro. Digamos que você quer o USDC, que é uma criptomoeda que é baseada no dólar. E aí você vai escolher para qual moeda que você quer trocar ela. Digamos que eu quero trocar ela, vamos escolher aqui uma diferente pela própria Curve, que é a criptomoeda da própria plataforma. Ela vai pegar aqui o saldo que você tem. De onde que ela pega seu saldo? Quando você conecta na plataforma, ela já vai perguntar qual que é a carteira que você está utilizando, vai pedir uma autorização e você confirma para poder acessar. Uma vez que você faz essa confirmação, ela já puxa seu saldo da sua carteira e vai dizer se você consegue ou não fazer essa transação. Como vocês estão vendo aqui, ela está dizendo, ó, $1 de USDC. Ela está dizendo que não tem esse saldo, por isso fica em vermelho. Quando tem, ele fica em verde e vai dizer do outro lado o quanto que vai valer esse saldo seu em Curve, né, ou na moeda que você escolher ali. Um ponto super importante, as corretoras descentralizadas, elas funcionam 24 horas por dia, não tem limite de transações, você pode fazer um valor muito pequeno para um valor muito gigantesco. Mas é importante vocês terem em mente como que estão as taxas da rede, porque dependendo do horário, movimentação que tem, pode ser mais caro. E outro ponto super importante é você escolher a corretora de acordo com a rede que você está utilizando. A Curve hoje é uma das maiores, que mais tem usuários e principalmente que aceita a maioria das redes para fazer transações. E existem algumas corretoras que são mais limitadas e é importante vocês terem isso em mente. Que às vezes vocês vão acessar, por exemplo, aqui e vão dizer, mas eu estou tentando movimentar um BNB, que é da rede da Binance, dentro da rede da Curve. Não vai funcionar. Então isso vocês sempre têm que ter em mente. Mas uma vez que você faz isso, você consegue fazer essas trocas de moedas. O principal fator das corretoras, o principal uso delas é você conseguir fazer essa troca de uma moeda para outra. Então você consegue facilmente por essa corretora descentralizada. Então, pessoal, vou mostrar para vocês mais uma corretora descentralizada, que é a PancakeSwap. Ela é muito legal porque ela é super fácil de utilizar, conecta com várias carteiras
corretoras, mas ela já é mais limitada na rede da Binance. Então, apenas criptomoedas que giram em torno dessa rede vão aparecer aqui dentro. Quando vocês vierem aqui, vocês vão vir em Trade e Swap, para vocês entrarem na função de troca de tokens. Então, como aparece aqui no exemplo, vocês podem escolher BNB, por exemplo, e Cake, que é a própria criptomoeda da plataforma, para fazer a troca. Ela já vai puxar automaticamente o saldo para você aqui. E o que é importante vocês terem em mente? Quando vocês clicarem aqui no canto direito, conectar carteira, ela vai puxar de vocês o saldo que tem na carteira e dizer se você tem saldo suficiente para poder fazer a transação. Digamos que você queira fazer um BNB. Ela já dá ali um exemplo de quanto seria em Cake, né? 67 cakes. E aí você vai colocar em converter aqui embaixo. Nesse caso ela aparece para conectar porque tem que conectar a carteira. E aí quando você conecta, ela já puxa o seu saldo ali dentro. Outro ponto importante, ela mostra aqui embaixo para vocês o preço, que é cada BNB por cake, e mostra esse Slippage Tolerance, 0,5%. O que isso significa? Ela vai pegar o valor que está valendo agora, só que como a gente tem aí várias pessoas fazendo transações, esse valor pode ter uma pequena variação no segundo que você está convertendo. Então você coloca uma margem de tolerância do quanto para mais ou para menos que você aceita de termo de modificação. Isso é um padrão entre as corretoras. A gente acaba não percebendo isso, por exemplo, quando usa uma corretora centralizada, porque eles já estão fazendo isso, absorvendo esses processos, digamos assim, mais técnicos da rede. Mas quando você interage diretamente aqui numa corretora descentralizada, que é direto com a blockchain, ele te mostra e você inclusive pode editar, você pode colocar às vezes uma variação maior. Por que eu ia querer colocar uma variação maior? Às vezes você está mexendo com uma criptomoeda que ela tem pouco volume de movimentação e você colocou um valor, digamos que é $1, e aí você quer trocar por 99 centavos. Só que se o tanto volume de movimentação dessa cripto é pequeno, você pode ser que não consiga completar essa transação, porque o valor que você colocou nunca chega. Então você pode colocar um percentual um pouco maior para aceitar valores diferenciados. São questões técnicas. Se você está transacionando com moedas corriqueiras e as maiores que estão no mercado, você não precisa mexer nisso, é apenas escolher a quantidade que você quer da sua carteira e o quanto você quer do outro token para converter. Pessoal, eu vou deixar para vocês também um link nos nossos materiais de referências que vai ter um passo a passo da própria Binance que ajuda vocês terem esse acesso. Então, caso fique qualquer dúvida, vocês conseguem acessar por lá também.